Apocalipse, capítulo 7. E eu quero convidá-lo a ler e deixar a palavra de Deus aberta, não a feche, porque ao longo desta pregação vamos usar aqui alguns versículos. Depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ao longo da história, a Igreja de Cristo teve vários jeitos de ser, vários estereótipos, várias ênfases. A igreja já foi desde perseguida até estatal, a igreja já foi desde retórica até reteté, a igreja já foi desde fria até canela de fogo, a igreja já foi desde chique até brega, a igreja já foi desde fundamentalista até liberal, a igreja já foi de crente até mundanizada, a igreja já foi missionária, mas também já foi fechada, estática. E eu creio que ao longo desses 2000 anos, apesar de tantas formas de ser igreja, Deus está moldando o seu povo, Deus está trabalhando com a sua seara, Deus está adornando a noiva para o grande encontro, onde lá seremos igreja perfeita, igreja não mais militante, mas igreja triunfante. E eu e você somos chamados a fazer parte dessa jornada, para que um dia estejamos lá. Como é a igreja dos últimos dias? Essa é uma pergunta. Como será a igreja pré-arrebatamento? Como será a igreja, quem sabe, nos dias finais?
Essa é uma pergunta que fazemos e essa é uma resposta que encontramos neste texto. Este capítulo nos dá algumas características sobre a igreja do Senhor. Nos últimos dias, aqui na terra, e a igreja já numa outra cena arrebatada, recém-arrebatada. Pois bem, em primeiro lugar, a igreja dos últimos dias é a igreja selada. Versículos 1 indo até o 3. A Bíblia nos diz que a ordem, depois da abertura do último selo, do sétimo selo, silêncio no céu, há uma ordem de Deus dizendo: ainda não destruam totalmente a terra, ainda não destruam totalmente o mar, o planeta, até que se complete o número dos salvos, o número dos selados pelo Espírito Santo de Deus. No texto sagrado encontramos uma diferença entre marcar e selar. Escute isso, porque é uma dúvida que muitos cristãos chegam e perguntam aos pastores, aos professores, sobre a marca da besta, sobre o selo do Espírito, sobre a possibilidade de um crente fiel ser ou não marcado pela marca da besta nos últimos dias. Pois bem, ouça, de acordo com os melhores comentaristas bíblicos, um deles, que é referência para o Apocalipse, diz o seguinte, que marcas, a palavra marca, era sobre gado, sobre escravos. Talvez você já tenha visto como aquele carimbo de aço marca uma res, a coxa de um boi, para determinar que aquele é daquela tal fazenda, do tal criador. Soldados também de alguns exércitos eram marcados para que houvesse até o fim da vida a marca de lealdade daquele soldado para com aquele país. Homens consagrados a determinadas divindades eram marcados na mão, no ombro, no pescoço, na mão direita ou na testa, na fronte. E receber uma marca era algo humilhante, era algo pejorativo, era a mesma coisa que dizer: eu não tenho mais autonomia sobre mim, alguém manda em mim, alguém me comanda. E quando você olha, por exemplo, para Apocalipse 13, abra comigo mais algumas páginas adiante, capítulo 13, versículos 16 e 17, o texto diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que seja lhe dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Uma marca. Então aqui nós estamos encontrando a palavra marca e não a palavra selo. Marca, um símbolo que diz respeito a alguém que pertence a um determinado Deus ou a um determinado senhor de escravos, ou uma marca. E nos últimos tempos haverá uma marca. E é interessante que quando se falava de marca na fronte e marca na mão direita, um judeu ou alguém que se convertera do judaísmo para o cristianismo no primeiro século saberia o significado. Não se trata de uma marca física, não se trata de um chip, não se trata de código de barras, a marca quer dizer o seguinte: ideologia, a marca, mente, aqui, cérebro, fronte, dirigindo a vida de alguém. Isto é, o pensamento, a ideologia, a mão direita, a mão das obras. Então, ideologia alinhada com o mal,
e as obras alinhadas com o mal. Então, a marca seria essa: Satanás aliciando pessoas nos últimos tempos para o seu grande exército do mal, para o seu grande exército de lutar contra a igreja do Senhor, contra a obra de Deus, contra o cristianismo, contra os servos do Senhor. Por outro lado, selar. Escute isso, porque o que aparece em Apocalipse 7, então, é selo, selar. Selar tinha 3 significados. Primeiro, proteção. Ninguém podia violar algo que estava selado. Era como um lacre. Ninguém tinha o código para tirar aquele lacre. Ninguém tinha autorização para quebrar o lacre. Decretos reais eram selados. O rei ou o imperador fazia um decreto e enrolava num livro e selava este livro. Portas de lugares onde se guardavam tesouros preciosos eram seladas. Pessoas seladas. Algo como um lacre inviolável. Também diz respeito à propriedade. As escrituras eram seladas. Os tesouros eram selados. Quando a Bíblia diz que eu e você somos selados, é porque não há como esse lacre ser retirado, quebrado. Não há, nós fomos selados em Cristo. Aleluia. A igreja não está marcada, a igreja está selada. Selo do Espírito. Também, outro significado, a genuinidade. Algo selado não podia ser corrompido, algo selado não podia ser adulterado ou falsificado. Então, se ter uma marca era algo humilhante, ser selado era algo honroso, ser selado é algo nobre. E o texto está dizendo que a igreja dos últimos dias, portanto a igreja do Senhor, a igreja dos salvos de todas as épocas, é a igreja selada pelo Espírito. Aleluia. Inviolável, incorruptível. Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Então, a igreja dos últimos dias é a igreja selada. Mas também, outra característica, ela é conhecida pela sua exatidão diante de Deus. E só Deus conhece a exatidão da igreja. Versículos 4 indo até o 8. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham... Lendo o capítulo errado, 4, do capítulo 7. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, do versículo 5 indo até o 8, de cada uma das tribos, 12 mil. O número 144 mil não é um número literal no Apocalipse. É um número que traz um símbolo por trás. Não é um número dos membros da seita das Testemunhas de Jeová, que afirmavam até algum tempo atrás que os salvos seriam os da seita, somando 144 mil, mas depois se somam muito mais, milhões no mundo inteiro. Aí eles precisaram mudar esta conta e dar uma outra resposta. Também não é a literalidade de 12 tribos do Israel do Velho Testamento, mas está se falando do povo de Deus, de todas as épocas. O 12 significa povo organizado como nação. Então, por isso,
12 apóstolos, 12 patriarcas, os 120 no dia do Pentecostes, os 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel, não significa que sejam consanguíneos, mesmo porque hoje já não se sabe mais quem é quem dentro de quem mora em Israel, porque não existe mais a identificação por tribos. Aliás, apenas 2, se não me falha a memória, ainda tem algum rastreio, caso contrário já. Então, qual é o significado? É todo o povo de Deus multiplicado sobre a face da terra, uma multiplicação que se estende por todo o mundo, por todo o planeta. E isso está falando da igreja de Deus presente em todos os lugares. Nós temos parte da igreja de Deus nos países mais pobres do mundo. Nós temos parte da igreja de Deus nos países mais perseguidos. Nós temos parte da igreja de Deus em tantos lugares, tantas etnias, nos povos indígenas e assim por diante. Está se tratando da igreja do Senhor. Mesmo porque quando passamos para o Novo Testamento, nós somos chamados de o Israel de Deus, Romanos 4:11, para vir a ser o pai de todos os que creem. Nós nos tornamos filhos de Abraão quando cremos no Evangelho de Cristo. Então aí nós estamos na aliança. Aí eu e você somos chamados de Israel de Deus, ou descendentes de Abraão. Romanos 9:6-8, falando aos crentes, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne de Abraão, mas devem ser considerados descendência, os filhos da promessa. Nós, igreja do Senhor, filhos da promessa. Gálatas 6:16, nós somos chamados de Israel de Deus. Então, se trata de um número que diz respeito à igreja militante, o símbolo da igreja missionária, que são bilhões e bilhões de pessoas de todas as épocas, e inclusive a última igreja que antecede a volta de Jesus, espalhada na face da terra, conhecida pela exatidão. Quem é povo de Deus, quem é igreja do Senhor, quem é noiva de Cristo. A igreja dos últimos dias, em terceiro lugar, será glorificada. Versículos 9, indo até o 12. E aqui nós já encontramos a mesma igreja, só que em outro plano. A igreja no céu, enquanto os 144.000 símbolos da igreja na terra, antecedendo a volta de Jesus. E agora eu faço jus a uma citação que fiz quando ministrei sobre Apocalipse aqui aos domingos de manhã, de que o Apocalipse não está necessariamente numa sequência, mas está em cenas. Então, o capítulo 7 inteiro nos mostra 2 cenas, uma igreja na terra, uma cena, depois a igreja no céu, outra cena. Então, cenas diferentes, mas a mesma igreja, cenários diferentes, mas a mesma personagem, a mesma personagem, a igreja do Senhor. Dos versículos 1-8, igreja na terra. Dos versículos 9-12, igreja no céu. Algumas características então desse novo cenário. A Bíblia diz que é uma multidão, e eis que viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Versículo 9, será impressionante o encontro dos salvos. Encontraremos pessoas que vieram de 2 séculos atrás, encontraremos pessoas que vieram de 20 séculos atrás, encontraremos os da velha aliança que vieram de 5.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás, encontraremos os 3.000 convertidos no dia de Pentecostes, encontraremos os 12 apóstolos, encontraremos aqueles que foram martirizados pela fé, encontraremos os profetas, encontraremos nesta grande multidão crianças que foram abortadas, velhinhos que serviram ao Senhor até o final da sua vida. Que maravilha, uma grande multidão. A igreja também é universal, isto é,
Deixa eu explicar direito isso, senão você entende besteira. A igreja é universal no sentido de vir de todas as tribos, nações, povos, línguas. É o que diz o versículo 9. Lá nós veremos cristãos que foram perseguidos pela sua fé no leste europeu, na década de 70, de 60, de 80. Lá nós veremos cristãos chineses que foram martirizados por causa da sua fé, e muitos estão sendo hoje. A mídia se cala sobre isso, mas muitos estão perdendo a vida para manter a fé em Cristo. Veremos cristãos de Cuba, da Coreia do Norte, do Afeganistão, crentes que serviram em meio a dificuldades enormes na Etiópia, na Somália, na Bolívia, na Venezuela. A igreja também será honrada, diz o texto, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, em pé diante do trono do Cordeiro, posição de honra e de nobreza. Cristãos que um dia foram humilhados na terra, cristãos que um dia foram humilhados por servirem a Deus, estarão em posição de nobreza e honra na igreja triunfante. 2007, conheci um casal na cidade de Nairobi, capital do Quênia. Eram ex-muçulmanos, estavam abrigados na casa dos missionários onde nós estávamos passando aquela semana. Ela, chamada Esther, quando entregou a vida a Cristo, ficou muito feliz e levava escondida na sua bolsa uma Bíblia que, nos momentos de folga no seu trabalho, ela abria e lia escondida para que sua patroa, que odiava os cristãos, não a visse lendo a Bíblia. Mas um dia ela viu e atacou aquela jovem senhora cristã recém-convertida com uma garrafa, quebrou a garrafa de vidro e avançou sobre ela, cortando seu rosto. E ela precisou fugir, se esconder, largar o seu emprego, assustada. Seu esposo foi dispensado do seu trabalho quando souberam que ele era cristão. E os pais chamaram ele para a casa e fizeram uma cerimônia de deserdá-lo. E disseram: de hoje em diante não espere mais nada, vocês não são mais nossos filhos e nora, e saiam daqui, disseram. A casa foi incendiada e eles perderam, tiveram que sair do seu país, abrigar-se no país vizinho, na casa de missionários, até recomeçar a vida. E eu fico imaginando esse casal chegando na igreja triunfante, em posição de honra. Deus dizendo: passou o tempo da humilhação, passou o tempo da perseguição. Mas também outra característica: a igreja é pura, vestes brancas, vestiduras brancas. A igreja de Cristo no céu é santa. Aqui nós temos nossas imperfeições, lá seremos perfeitos. Aqui nós somos incompletos, lá seremos completos. Aqui nós temos nossos jogos de ego, lá nós estaremos servindo a Deus pela eternidade, reconhecendo que dele vem todo o poder e toda a soberania. Aqui na terra nós temos nos nossos relacionamentos trincados, nas nossas desconfianças. Lá no céu tudo será perfeito, em perfeita santidade. Vestes brancas. Também a igreja é vitoriosa. Veja o texto: com palmas nas mãos. Palma era um símbolo político de vitória. Após uma campanha do exército romano, uma campanha vitoriosa, o exército entrava numa cerimônia chamada triunfo. Na grande Roma, os portais se abriam, eram saudados por toda a população, eram os heróis vitoriosos de guerra, e toda a população ia para cumprimentar os soldados, o exército, com folhas de palmeira,
e ficavam balançando, uma forma de dizer: somos vitoriosos, a vitória final. Mas é interessante que aqui, quando estivermos no céu, será a vitória de todas as vitórias, a vitória final, porque o cristianismo sempre foi perseguido, sempre foi intencional da parte do inimigo lutar contra a fé cristã. No primeiro século, o judaísmo perseguiu intensamente o cristianismo. Do segundo século em diante, o Império Romano lutou para que a igreja fosse extirpada da face da terra. Depois veio a Idade Média, o esfriamento espiritual. Aí o problema já não era a perseguição de fora para dentro, mas era uma morte interiorizada, de dentro para fora. Aí chega o humanismo secular dialético, o ateísmo, vem esfriando a fé e colocando pessoas que outrora serviam a Deus no caminho do descrédito, da falta de fé e de não crerem mais em Deus. Mas a igreja foi vencendo. A igreja venceu no primeiro século, a igreja venceu, sobreviveu na Idade Média, Deus proveu a reforma protestante e assim por diante. Deus deu vitórias para a igreja ao longo de todas as épocas. O socialismo tentou extirpar a igreja. Estima-se que 120 milhões de pessoas perderam as vidas por causa do sistema socialista, a ideologia comunista, como assim foi chamado. E 18 milhões eram cristãos que morreram por causa da sua fé. Então, de 120 milhões, mais de 10% disso foi por causa da fé em Cristo. E é interessante que eles tinham certeza: nós vamos extirpar o cristianismo do leste europeu. E é interessante que depois acaba com a queda do muro de Berlim, cai o sistema, e aí países que outrora eram fechados e perseguidores, hoje são os que mais estão clamando: venham e abram igrejas aqui e preguem o evangelho. Como por exemplo a Rússia. Algum tempo atrás, um colega pastor foi convidado a ir para a Rússia e pregar para os soldados russos. E é interessante que exatamente num auditório, num teatro, onde sentenças eram dadas para a morte de pastores, lá estava ele pregando o evangelho. A igreja venceu, a igreja venceu. O islamismo, que tem lutado contra a igreja, em determinados lugares você diz: estão vencendo. Eu te digo uma coisa: no céu a batalha será vencida para sempre. Palmas nas mãos. Lá estaremos com as folhas de palmeiras, dizendo: somos vencedores. Vencemos a guerra contra a perseguição, vencemos a guerra contra o pecado, vencemos a guerra contra as tentações, vencemos a guerra contra as opressões, vencemos, aleluia, com palmas nas mãos. Sexto lugar, a igreja celebra a salvação. Versículo 10: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O único grupo que poderá celebrar a salvação no céu somos nós, os remidos, humanos, que provamos o pecado e depois provamos o grande amor de Deus nos salvando e nos libertando. Os anjos são seres espirituais a serviço dos salvos, mas eles não provaram o pecado, portanto também não provaram a obra da salvação. Assistiram de camarote isso acontecer. Os arcanjos, mensageiros dos céus, mas eles não fizeram parte do rol daqueles que foram alcançados, dos remidos pelo sangue de Jesus. Os querubins estão na primeira esfera da hierarquia celestial, mas eles não foram salvos pelo do pecado. Os serafins são aqueles seres que guardam a glória de Deus na eternidade,
com 6 asas, servindo ao redor do trono de Deus, mas eles não provaram a queda, não provaram o pecado, não provaram o perdão de pecados ou a justificação em Cristo, mas eu e você poderemos cantar pela eternidade a obra do Cordeiro, porque nós provamos a perdição, o pecado, e um dia fomos salvos por Jesus, alcançados pelo sangue do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Celebraremos o feito do Cordeiro, cantaremos o cântico da salvação. Apocalipse 14, versículo 3, abra sua Bíblia, acompanhem comigo aí. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, escute isso, ninguém pôde nem aprender o cântico, senão os 144 mil, senão a igreja espalhada pela face da terra, comprados da terra. E quando fala dos comprados aqui, fazendo menção à obra do Cordeiro. E eu fico imaginando no céu, nós vamos cantar a salvação, vamos cantar a obra do Cordeiro, e os anjos vão ter inveja da gente. Eu acho que eles vão poder até tocar instrumento, fazer um back vocal assim discreto, mas quem vai cantar com as cordas vocais soltas a obra do Cordeiro, da cruz, da salvação, somos nós, a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Também, igreja adoradora, outra marca da igreja do Senhor. Capítulo 7, veja comigo o versículo 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Haverá um ambiente de adoração esplêndido no céu e perfeito. Nós não precisaremos mais do tabernáculo, nem do templo, porque estaremos em Deus, absolutamente, e não precisaremos de um espaço físico com seus símbolos para que cheguemos ao entendimento de Deus. Aliás, sabe por que nós temos templos como este? Sabe por que os cristãos no mundo inteiro separam um lugar, sai um loteamento novo, vamos fazer um templo aqui, né? A ideia é um lugar para encontro com Deus. Sabe por que nós precisamos disso? Porque um dia pecamos. No Éden não existia o templo, existia a presença de Deus no jardim, certo? No jardim. E Deus estava lá todo dia. Ia caindo a tarde, Deus estava lá junto com Adão e Eva. Não precisava de nenhum ritual de adoração, a presença de Deus já era ali. E a Bíblia diz que no céu o tabernáculo de Deus se estenderá sobre nós. O próprio Deus se estendendo sobre nós. Não precisaremos nos reunir, ensaiar antes, os diáconos virem abrir a porta. No céu não. No céu não vai precisar ligar o ar-condicionado, no céu não vai precisar ir para o culto infantil, no céu não vai precisar, não, nós estaremos todos em Deus. A perfeita adoração, adoração absoluta de todos nós, com o próprio Deus, Deus em nós, nós em Deus. Cada culto nós adoramos aqui e queremos isso, a presença de Deus. A gente vem mais cedo e ora, nós nos ajoelhamos aqui ou lá no espaço vida para buscarmos. E sempre estamos dizendo: Senhor, que a Tua presença se manifeste, que a Tua presença seja sobre nós. Senhor, queremos sentir a Tua presença, viver a Tua presença nesse culto. Agora lá no céu isso será perfeito. Aqui na terra
temos ainda as máculas do cansaço, do pecado, do tédio. Por vezes na quarta-feira estamos adorando, cantando, orando, mas a gente vê irmãos assim ainda com o farol baixo, por causa do cansaço do trabalho do dia, porque vivemos nesse mundo ainda, mas lá estaremos pela eternidade, sem lágrimas, sem pecado, sem cansaço, sem peso da vida. A adoração será perfeita, o louvor será cristalino, a rendição será absoluta. Quarto e último lugar, a igreja dos últimos dias emerge da grande tribulação. Versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Existem muitas interpretações com respeito à igreja, o tempo de arrebatamento da igreja com relação à tribulação. Existem aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros depois da tribulação. Outros até creem, como aquele filme e aqueles livros deixados para trás, de que mesmo a igreja indo, mesmo a graça sendo retirada, mesmo o sacrifício de Cristo já ter fechado o seu valor sobre aqueles que foram alcançados e arrebatados, ainda haveria uma segunda chance, etc. Mas não, escute isso. Todos os cristãos de todas as épocas passaram por tribulações. Mas os cristãos do tempo final enfrentarão o que o Senhor Jesus diz, o princípio das dores, a grande tribulação. Há uma corrente escatológica que diz que a igreja não passa pela grande tribulação. Mas nós cremos até porque o próprio Senhor Jesus disse isso. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 30. Em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Está falando aqui da tribulação daqueles dias, vírgula. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Primeiro a tribulação, as estruturas sendo abaladas. Nós já estamos vendo isso no mundo. Os terremotos, os tsunamis, e as guerras sem fim, e todos os sinais, o mundo entrando em colapso, as sociedades entrando em ódio absoluto, e assim por diante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. A igreja não será poupada da tribulação, mas ela será poupada apesar da tribulação, para então encontrar-se com Deus. Terminando os versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o céu, nem ardor algum. O sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui nós temos lágrimas, dores, perseguição, luta. Temos lutas, temos provações. Aqui existem cristãos em outros lugares distantes que passam fome, passam privações extremas. Na cruz, o Cordeiro nos levou à salvação. O texto diz que no céu o Cordeiro nos guiará ao consolo eterno. Deus está mantendo a igreja. Deus está sustentando o seu povo. Era ano de 1741. Um lord chamado Lautenant encomendou uma obra clássica para um compositor. O compositor era
George Frederick Handel, e disse: eu quero algo que enalteça a Deus, algo que eleve a figura de Cristo. Era comum as artes naquela época serem todas voltadas para a vida religiosa, para o sacro, e assim foi encomendado. E o Handel não conseguia uma boa inspiração, ele não conseguia, não pensava e nada acontecia, o tempo estava se esgotando, e ele recebia um prazo para isso, por causa das festividades, e ele foi ficando apavorado, e ele se colocou em jejum e oração, e aí ele jejuou durante 21 dias, e foi lendo o Apocalipse, lia e relia, leu os evangelhos, e quando ele chega no capítulo 7 de Apocalipse, ele ainda apavorado, amedrontado, tinha o prazo para entregar a sua obra, aí veio a inspiração, 21 dias orando e jejuando, no final dos quais ele consegue nesse texto visualizar a igreja vencedora, o Cordeiro vencedor, o Messias vencedor, e aí ele compôs o Aleluia de Handel, Cristo vencedor, a igreja vencedora pelo século dos séculos. Eu termino dizendo o seguinte: há um desprezo para com a igreja de Cristo, não me refiro a uma denominação, mas ao cristianismo, um desprezo crescente, e até mesmo cristãos que outrora serviam a Deus com alegria, já são partidários dessa ideia dos desigrejados. Seria a ideia seguinte: eu amo a Jesus e sirvo a Jesus, só não quero a igreja de Cristo. É um grande problema, é o grande problema de dizer: eu quero o Cristo vencedor do Apocalipse 7, mas não quero estar no meio desse povo, não quero fazer parte desse projeto todo de Deus. Pertencer à igreja do Senhor é uma honra, é uma alegria. Pessoas dizem: pastor, a igreja não salva mesmo, quem salva é Cristo, mas ela é a noiva do Cordeiro, e ele insiste em manter a igreja, porque é o nosso ambiente de edificação, de ensino, de correção, de disciplina, de evangelismo, de missão, é o nosso ambiente de serviço a Deus e ao próximo. Adoradores de última hora, adoradores da igreja pré-arrebatamento. Eu creio que se Jesus voltar enquanto eu estiver em vida, eu estarei desfrutando toda essa igreja da última hora. E se eu for antes, eu espero aqueles que vão estar dizendo: ó, vem porque é bom.